Aleluias. Assim em pé mesmo, vamos estar orando mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, nós estamos reunidos aqui nessa noite, Senhor. Pai, o Senhor já tem falado de diversas maneiras conosco, Senhor, mas nós cremos que o Senhor ainda tem algo a falar conosco, Senhor. Queremos abrir o nosso coração diante da Tua palavra, Senhor, para ouvir aquilo que Tu tens para cada um de nós, Pai. Vem, Senhor, com a Tua presença, com a Tua glória, Senhor. Fala, Senhor Deus querido, através do Teu servo, Pai. Deus, eu sei que sem Ti nada eu posso fazer, Pai, mas eu sei, Senhor Deus querido, que se o Senhor, Papai, se o Senhor quiser nesse dia, Pai, o Senhor pode transformar aqui corações, Pai, pode confortar corações, Pai, pode em nome do Senhor Jesus, Pai, trazer transformação nesse dia, Pai, através da Tua palavra que é viva, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai, vem, Senhor, esteja conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Um pouco nervoso, mas estou aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E Deus tem colocado algo no meu coração. Vou estar daqui a pouco compartilhando algo com os irmãos. Mas enquanto eu separava essa palavra, eu lembrei de algumas coisas da minha infância, né? Eu lembrei que na minha infância, assim como de muitos irmãos mais ou menos da minha idade, quando se machucava, a gente passava aquele metiolate, né? No machucado, e doía bastante, né? Ardia, né? Diz que até existe ainda esse metiolate, né? Eu não tenho certeza, mas parece que... Mas não arde mais. É suave agora, né? E eu fiquei pensando, né? Nessas coisas assim da minha infância, né? Que às vezes a gente fazia cada coisa, né? Eu lembro que com 7 anos meu pai me mandava numa floricultura ajudar a floriculturista a limpar rosas, né? E ela me dava algum dinheiro e alguém perguntava, mas com 7 anos? Com 7 anos. Né? E muitas coisas aconteceu na minha vida, muitas dificuldades, muitos problemas, né? E não foi diferente na vida dos nossos irmãos, né? Eu acredito, né? Só que nós estamos vivendo numa geração no qual as coisas parecem uma super proteção, né? Nós vivemos numa espécie de redoma, de vidro, no qual a gente não quer se machucar, a gente não quer se ferir. Antigamente, quando a gente ia aprender a andar de bicicleta, não tinha rodinha, né? Eu lembro que para mim aprender a andar de bicicleta eu caí muito, me machuquei muito, quase quebrei os dentes, né? Mas porque não tinha rodinha. Hoje em dia a gente pega os nossos filhos e quer que as coisas aconteçam de uma forma que eles não se machuquem, não se ferem, e assim na vida deles, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, a gente não quer que eles se machuquem, não quer que eles quebrem a cara, não quer que eles façam alguma burrice na vida, né? A verdade é que quando a gente passa por tribulações, por dificuldades, faz com que a gente cresça. Eu acho que desde o início desse culto, Deus está falando muito sobre isso. De tribulações, de dificuldade, de luto, né? Se você parou para pensar desde o início desse culto que Deus está falando. E é justamente sobre isso que eu quero falar, né, nessa noite. Sobre tribulações e dificuldades. E qual o propósito disso tudo? Quais as lições que nós aprendemos diante das situações que nós estamos vivendo nos dias atuais? Com esse tempo de enfermidades, de pandemia, de epidemias, de angústia, de dores, de sofrimento, de luto. O que nós podemos aprender com tudo isso? A verdade é que a vida... Né, vamos para a palavra de Deus. João 16, 33. Glória a Deus. João, Evangelho segundo nos escreve João, capítulo de número 16, versículo de número 33. O Senhor Jesus nos diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Abre comigo também Romanos, segura aí, em João 16, em Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 18.
Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Não há de se comparar aquilo. A verdade é que nesta vida, nesse mundo, nós teremos muitas aflições, assim como Jesus disse. E as aflições do tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada em nós, em Cristo Jesus. E eu paro para pensar que as aflições, os problemas, as dificuldades, não é algo corriqueiro, é algo permanente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A diferença é de como você vai encarar as aflições desse mundo, como você vai encarar os problemas que vai vir sobre a tua casa, sobre a tua vida, qual vai ser a sua atitude diante das aflições, diante das angústias. Né? Quando a gente para pensar em aflições, a gente para pensar em dor, angústia, perseguição, pestes, doenças, dificuldades financeiras, traumas emocionais. Como a gente lidar com todas essas situações? A verdade é que muitos homens da Bíblia, a gente vê o exemplo de Elias, por exemplo, que se sentiu muito angustiado a ponto de pedir para Jesus, de pedir para Deus tirar a sua própria vida. Eu acho que todo servo de Deus, você que está aqui me ouvindo nessa noite, talvez você um dia já pensou em desistir, um dia talvez você pense, ou vai pensar ainda, vai ficar fraco, pensar em desistir dos caminhos do Senhor, agora não dá mais, vai ser cada vez mais difícil para a minha vida. Saiba que isso não é um privilégio seu. Muitos homens de Deus também pensaram em desistir, mas todos eles se consolaram na presença de Deus, acharam conforto e abrigo na presença do Altíssimo Deus, daquele que pode todas as coisas, daquele que conforta o coração do homem. Muitas angústias e problemas nas nossas vidas vão vir, e qual vai ser as nossas atitudes? Já estamos vivendo grandes tribulações nesse momento, grandes dificuldades, e vai ser assim, irmãos. Lamento te dizer, se você veio para a igreja pensando vai acabar os seus problemas, não vai acabar não, e pode até piorar, mas de uma coisa eu tenho certeza: se Jesus estiver no barco junto com você, você vai passar por qualquer dificuldade, e você vai vencer em nome de Jesus, porque Jesus é contigo, e Ele não te abandona. E muitas das vezes, aquilo que a gente está passando, as dificuldades que nós estamos passando, às vezes, pode ser consequência da nossa vida regressa, daquilo que a gente fez no passado, porque a Bíblia diz que há uma lei da semeadura: aquilo que o homem semear, certamente colherá. Talvez antes de você vir para Jesus, ou voltar para Jesus, você fez muitas burrices no meio do caminho, e talvez você está sofrendo consequências no dia de hoje. Talvez você veio à casa do Senhor com a sua vida cheia de dificuldades, e você não sabe por quê. Eu quero citar aqui na Bíblia uma passagem que fala sobre, você não precisa abrir, é o sofrimento. Eu quero nesse dia falar sobre 5 lições que o sofrimento nos traz, 5 lições que Jesus nos ensina na Bíblia, e uma dessas lições é que o sofrimento nos traz motivação, nos faz nos reerguer, nos faz nos levantar novamente, faz nos recomeçar novamente. O sofrimento nos leva à motivação de nos reerguermos. Por que eu estou falando que, às vezes, o que aconteceu e está acontecendo na nossa vida é consequência dos nossos próprios pecados? Do que se queixa o homem? Se queixe dos seus próprios pecados. Sabemos que nós viemos do mundo, hoje entregamos a nossa vida para o Senhor, mas às vezes pode vir consequências da nossa vida regressa, daquilo que nós fizemos no passado. E foi assim na vida de Davi. Em 2 Samuel 12, 18 ao 24, diz assim que Davi se arrependeu do pecado que tinha cometido. A história diz que, a palavra de Deus diz assim, que Davi, ele cobiçou a mulher de um homem, de Urias, o Eteu. E ao cobiçar a mulher dele, ele coabitou com aquela mulher, ele dormiu com aquela mulher e engravidou aquela mulher. E o que ele fez? Ele mandou que os generais do exército colocassem aquele homem à frente da batalha, para aquele homem morrer. Além de adúltero, Davi foi assassino.
porque aquele homem morreu em batalha. E o profeta Natã o repreendeu, dizendo para ele que ele estava errado e que certamente o pecado viria sobre a casa dele. E aquilo que ele fez em oculto, a vergonha dele seria em público, que as pessoas viriam a vergonha dele, e Davi se arrependeu naquele momento. E o profeta Natã disse para ele: e seu filho certamente morrerá, o que Batseba está para receber. E Batseba, ela nasceu aquela criança, mas aquela criança adoeceu. Depois de algum tempo aquela criança adoeceu. Davi se humilhou diante da presença de Deus, jejuou, orou, se humilhou diante da presença de Deus, querendo uma misericórdia, pedindo misericórdia para Deus. Mas o fato é que o profeta disse que aquela criança morreria, e ele ali se lamentando, e ele ali em jejum, vários dias, pedindo para Deus misericórdia, misericórdia, e aquela criança morreu. Consequência, tristeza, luto. Mas Davi pecou, mas ele se arrependeu. Da mesma forma que você pecou, mas você se arrependeu. E você pode estar pensando: mas por que eu estou sofrendo isso, se eu estou na casa do Senhor? Se eu me arrependi, por que eu estou sofrendo tantas consequências assim? Irmãos, o pecado, há consequências do pecado. Deus perdoa, mas há consequências. E houve consequência na vida de Davi. Ele perdeu aquele filho. Mas qual foi a atitude de Davi depois disso? Ele se levantou do luto, ele se levantou, lavou-se, entrou na casa do Senhor e adorou a Deus. Adorou a Deus e foi consolar a sua esposa. Um novo recomeço. A dor e o sofrimento fez com que ele entendesse que ele precisava se humilhar e reconhecer e se levantar novamente na presença de Deus e adorar a Deus. Eu quero te dizer nesse dia, que se você está passando por algum luto, alguma dificuldade, independente daquilo que você fez, se você se arrependeu de todo o teu coração, saiba que Deus vai te reerguer, Deus vai te levantar, Deus não vai te deixar prostrado. E foi assim na vida de Davi. Houve consequências? Houve. A história conta o que aconteceu mais para frente na vida de Davi. Mas ele não ficou prostrado. Ele entendeu que através do sofrimento ele ia se reerguer. E Deus nos ensina também uma segunda coisa que Deus nos ensina através do sofrimento, é que através do sofrimento é um teste para ver como está a nossa vida. É diante da pandemia, é diante de problemas, é diante de dificuldades que nós vamos avaliar o nosso coração, como está a nossa vida. A passagem diz, tem uma passagem lá que Jesus ensina sobre a casa edificada na rocha, lembra? Mateus 7, 24. E edificar a casa na rocha é difícil. É mais difícil, e nós sempre procuramos os caminhos, os atalhos. Edificar na areia é mais fácil, é fofo, né? Não precisa cavar, é só colocar ali. Agora na rocha é difícil, mas é diante da tempestade que vai ver como é que está a tua casa, quando ela começa a balançar e tremer, como é que está a tua estrutura. Mas se você está com a tua casa edificada na rocha que é Cristo Jesus, saiba que pode vir as tempestades, pode vir a tempestade, pode vir os ventos fortes, pode vir a chuva, mas a tua casa não será abalada, porque é através da tempestade que a tua casa é provada, é através das tempestades que a tua casa é realmente, você mostra que realmente você está estruturado em Deus. A nossa fé, é testada a nossa fé no meio da dificuldade, das aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa fé vai ser testada. A fé de muitos estão sendo testada. Quantas pessoas que você conhece que deixou de vir à casa do Senhor? Talvez tenha os seus motivos, ou talvez a sua fé esmoreceu no meio do caminho. É no meio da tempestade que nós vemos como a gente faz, como as pessoas fazem as coisas para Deus. Qual é a motivação? A motivação é agradar o pastor, agradar o homem, agradar a si mesmo, é se mostrar, é fazer porque é no momento de dificuldade que a figueira vai balançar. A figueira vai balançar. E aí só vai ficar os frutos bons. Sabe, irmãos? É triste dizer isso. Ninguém aqui quer se vangloriar e dizer: eu estou na casa do Senhor, e muitos não estão. Não, irmãos, é triste saber que muitos não conseguiram resistir às tempestades e aos ventos fortes,
Não conseguiram. Por que não conseguiram? Porque não estavam com a sua vida, com a sua fé fixa na rocha que é Cristo Jesus. Aí vem o fogo, assim como diz ali em Coríntios, 1 Coríntios 3,12, que as nossas obras serão provadas no fogo, como o ouro é provado. E ali vai mostrar do que é feito as nossas obras. Será que as nossas obras são feitas de feno, de madeira, de palha, ou é ouro? Porque o ouro permanece. Aquilo que você faz para Jesus, isso permanece. Mas aquilo que você faz para você, para alimentar o seu ego, para poder agradar alguém, isso tudo é palha, madeira, feno. Mas é no momento da tempestade que a nossa fé é provada. Talvez a tua fé está sendo provada. Você vai vencer, em nome de Jesus. É nos tempos de angústia, de tribulações e dificuldades, que é testado os nossos relacionamentos. Provérbios 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. Tem um irmão do teu lado aí, que você pode contar? Amém? Tem o marido, a esposa que você pode contar, o pai, a mãe, tem? Amém? Ih, tá fraco, hein? Acho que não tem não. Misericórdia, Jesus. Tem? Amém? É nesses momentos, irmãos. É no momento de dificuldade que a esposa pega, o marido não quer ir para a igreja, ela pega, não, você vai. Ah, mas eu estou com medo, mas você vai. É nesses momentos, irmão, é um levantando o outro. É melhor ser dois do que um, não é? A palavra de Deus diz. O amigo, né, também, né, liga para o outro, o irmão não quer nem ouvir falar de Jesus mais, né? O irmão insiste, né? É chato, né? Liga, tenta ligar, manda e-mail, manda mensagem de voz. Uma hora ele vai ter que ouvir, né? Mas é nesses momentos que se nasce um irmão, no meio da angústia, do problema, da dificuldade. Eu quero lembrar daquela passagem de Paulo e Silas na prisão, né? Que é uma passagem que realmente mostra que é no momento da dificuldade que é testado a fé daqueles homens. Aqueles homens estavam sendo presos injustamente porque estavam pregando o evangelho, foram acorrentados, foram levados ao cárcere, e ali despiram aqueles homens e começaram a castigar aqueles homens. Imagina aqueles homens apanhando, a noite inteira apanhando, e acontecendo que esses homens ali apanhando, o que eles faziam? Diz a palavra de Deus que eles louvavam a Deus. O que você faz quando você está apanhando? Quando o diabo está te humilhando? Quando ele está colocando o pecado na tua cara e dizendo, você é isso, você é aquilo, você nasceu para ser isso, você nasceu para aquilo, e começa a te humilhar. O que você faz? Esses homens estavam aqui sentindo humilhados, mas a fé deles não estava abalada, estava firme na presença de Deus. Eles sabiam qual era o propósito da vida deles, e para que eles estavam ali naquele lugar. E eles começaram a adorar, a louvar a Jesus, e dizer, Silas, Paulo dizia para Silas, levanta um louvor aí. E eles começaram a adorar a Jesus, ali naquele cárcere. Louve a Deus, irmão, glorifica o Senhor no meio da dificuldade, amém? Glória a Deus. O Hiro contou uma coisa aqui hoje, né, que ele deu testemunho semana passada, e na mesma semana já veio a aprovação, né? Acredito que ele deu glória a Deus lá, louvou o Senhor. É a mesma coisa, eu dirigi o culto há uma semana atrás, e eu falei de não murmurar. Irmão, você não sabe como é que foi minha semana, essa última semana. Na segunda-feira já me mandaram para o pior serviço, entendeu? E eu, glória a Deus, aleluia, né? E eu lembrava do testemunho que eu dei, daquilo que eu falei, né? Provado, nós somos provados, dia após dia seremos provados, irmãos. Mas graças a Deus, que o Senhor tenha enchido o nosso coração de fé, tenha enchido o nosso coração em dizer, não, eu não desistirei. A postura da igreja tem que ser diferente da postura do mundo. O mundo está com medo, o mundo está em angústia, o mundo está em aflição, mas nós não. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós temos crido em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que venceu na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É um Deus que realmente, Ele está vivo, e Ele está olhando por nós. E aqueles homens começaram a adorar a Jesus. Imagina, Paulo e Silas aí todos ensanguentados, sofrido aquele momento, e diz que houve um grande terremoto. Glória a Deus. Quando você adora, irmãos, sabe que o céu se abala,
O céu se abala e o próprio Senhor Jesus, Ele olha para onde você está e ele te abençoa, porque aqueles homens, ao sacudir aquela cadeia onde eles estavam, o carcereiro começou a ficar com medo e tentou se matar, e ele fala, não faça isso, porque as cadeias daqueles homens foram libertas, quebrou todas as cadeias daqueles homens, a cadeia quebrou, e eles foram à casa do carcereiro, pregaram para o carcereiro, e toda a família do carcereiro foi salva. Você faz a diferença nesse mundo. Qual é a tua postura diante dos problemas, das dificuldades? As pessoas vão ver que há algo diferente em você, enquanto o mundo está em angústia, em aflições, e você está passando por angústias e aflições, mas a tua postura é diferente da postura do mundo, porque a tua postura é a postura de um filho de Deus, daquele que tem o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é o Consolador, o Espírito Santo é aquele que nos mostra o caminho que nós devemos fazer, as atitudes que nós devemos tomar. É o Espírito Santo que levou aqueles homens no momento, perto da meia-noite, a começar a adorar Jesus, mesmo no meio da dificuldade e das aflições do mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Ele venceu o mundo. Aleluias, glórias a Deus. Mas uma coisa que a gente aprende, a lição, é que Cristo levou sobre Ele todo o nosso sofrimento. É uma lição que a gente aprende diante do sofrimento. Quando a gente está passando por dificuldade, lembre que o Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço por nós. Aleluia. O seu sofrimento, a sua carne ali na cruz, a sua agonia ali da cruz. Romanos 8,17 diz assim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre Ele. Isaías 53, 4. Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele já venceu por nós. E quando nós passamos por dificuldade, é por quê? Porque nós somos pequenos cristos. Porque se com Ele nós padecemos, com Ele certamente ressuscitaremos. Essa é a promessa do Senhor. A dificuldade que nós passamos nesse mundo nem se compara com a dor e o sofrimento que Ele teve na cruz do Calvário. A angústia, a agonia, o desespero que aquele homem santo, Filho de Deus, sofreu por mim e por você. Não se compare, irmãos. E é no momento de dificuldade que a gente olha para a cruz e saiba que o sofrimento de Jesus é maior que qualquer sofrimento que nós possamos passar por essa vida. Esse é o sofrimento. Não deixe as dores e o sofrimento paralisar você. Saiba que Jesus venceu por você. Não deixe que a enfermidade, não deixe que a tristeza, não deixe que a depressão, não deixe que nada te afaste dos caminhos do Senhor, que te deixe desanimado. A palavra de Deus diz, o que nos separará do amor de Cristo? Será a fome, será a tribulação, será os problemas, será as dificuldades? O que nos separará do amor de Cristo? Nada, irmãos. Nada pode separar você do amor de Cristo. Caminhe em fé, crendo que o Senhor Jesus, Ele venceu por ti na cruz do Calvário. Então, a terceira lição que nós aprendemos é que o sofrimento nos leva a refletir sobre o sofrimento de Cristo, de que Ele sofreu por nós. Aleluias. A quarta lição é que o sofrimento, ela produz em nós a paciência. E ela quebra em nós o orgulho e nos traz humildade. O povo, quando saiu do Egito, o povo de Israel, quando saiu do Egito, diz a palavra de Deus que eles andaram 40 anos vagando pelo deserto. E ali eles murmuravam, reclamavam, e Deus ia trabalhando no coração daqueles homens. E aqueles homens não queriam saber de Deus. Eles estavam ali murmurando, reclamando, a ponto de que Deus disse para eles que muitos não entrariam na terra prometida. Mas tudo aquilo era um trabalhar de Deus, para que eles pudessem ser mais humildes e tivessem mais paciência. Mas aqueles homens, ali o povo de Israel, teve que andar, fazer um trajeto que era tão curto, que não demoraria 40 anos, mas eles demoraram 40 anos. Por quê? Porque andavam reclamando, andavam murmurando e não estavam crendo naquilo que Deus tinha para eles. E eles tiveram que passar por aquilo, a ponto de que o orgulho deles fosse quebrado. Paulo também, diz a Bíblia que havia
um espinho na carne, para que ele não se gloriasse. Aonde ele chegava, era como se fosse um mensageiro de Satanás, que os bofeteava e deixava ele humilhado cada vez mais. Então, quando a gente passa por sofrimento, angústia, Deus está trabalhando no nosso orgulho, no nosso caráter, para que a gente possa ser moldado à imagem e semelhança de Cristo. Estamos sendo moldados, irmãos. A Daia sempre me chama atenção, às vezes, quando eu estou passando por alguma dificuldade, na fábrica, no trabalho. E às vezes a gente encontra uns abençoados, né, irmão? No meio do caminho, né? Daí, aquelas pessoas que vêm para provar a nossa fé, né? Quem nunca sofreu algo assim, né? Às vezes vem alguém e eu falo para a Daia, não, a pessoa está me tirando do sério, né? Está me tirando da graça, como se a gente pudesse descer da cruz, né? A pessoa está me tirando da graça, Daia. Daí a Daia fala assim, sabe o que ela faz? Eu não sei como é que é a tua esposa, mas a minha esposa, ela age ao contrário, né? Ela fala assim, Deus está trabalhando no teu caráter. Ela não vai eu penso que ela vai me apoiar, né? Fala assim, vai murmurar junto comigo, né? Realmente, o cara é isso. Não, ela fala assim, não, Deus está trabalhando no teu caráter. Aguenta lá. Fala, mas eu não quero passar por isso, mas você vai ter que aguentar, porque Deus está trabalhando na tua vida, está te moldando, está te fazendo um homem de Deus, né? E é assim, irmãos, é no momento que a gente passa por esse tipo de problema, de dificuldade nos nossos relacionamentos, na fábrica, onde a gente estiver, Deus está trabalhando. Deus não quer deixar você da mesma maneira que você é. Eu já disse aqui, quando eu cheguei para Jesus, como eu era, né? Era uma pessoa intragável, né? Era uma pessoa realmente tóxica, né? Fala, né? Uma pessoa que realmente ninguém queria estar perto, irmãos. Mas Deus foi moldando, irmãos. E muito desse moldar de Deus foi através da tribulação e dos problemas, dos confrontos dentro do meu lar, das dificuldades que eu ia passando na fábrica ou em qualquer outro lugar. Deus ia moldando, me trazendo mais humildade, fazendo com que eu ouvisse mais aquilo que Deus tinha para mim, ouvisse mais a voz de Deus, a voz dos servos de Deus, da minha esposa, das pessoas que estavam ao meu redor, nos humilhando cada vez mais. Por quê? Porque através do sofrimento, Deus quebra o nosso orgulho e nos traz mais humildade. Amém? José lá no Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos. A gente sabe a história, José foi vendido ali como escravo, só que no final de tudo, de todo o sofrimento que ele passou, ele se tornou rei, príncipe do Egito, né? Se tornou príncipe do Egito, né? E ali ele pôde abençoar a própria família que o vendeu. Ele não quis vingança, ele não quis amaldiçoar os irmãos, ele não quis vingança, querer pagar com a mesma moeda, mas no decorrer da vida daquele homem, Deus foi trabalhando, mostrando para ele o propósito que tem, e às vezes o que você está passando é propósito de Deus na tua vida, para que você seja um príncipe, uma princesa de Deus, em nome de Jesus, para que você possa entender que através do sofrimento, nós aprendemos algo. Nada é por acaso, irmãos. Ninguém quer passar por dificuldade. Eu estava contando aqui no começo que a gente está evitando que os nossos filhos se machuquem, que façam as coisas. É assim, eu não quero também sofrer. Mas eu sei que através do sofrimento é que a gente cresce, que a gente se fortalece, né? Quando dói, né? Sinal que a fraqueza está indo embora, né? Que eu estou me tornando uma pessoa mais forte. Estou me tornando uma pessoa mais forte. E é assim que Deus quer. Não quer filhos mimados, não quer filhos que realmente reclamam de qualquer coisa. Porque lá no Egito, o alho, a cebola, e você começa a olhar para trás. Não, Jesus quer que você olhe para frente. Jesus quer que você olhe para aquilo que você tem que alcançar daqui para frente. O apóstolo Paulo diz assim, que quando ele era menino, ele pensava como menino, mas a partir do momento que ele passou a ser adulto, ele começou a pensar como adulto, e Deus quer que nós pensamos como adulto, caminhando com Cristo, em maturidade de fé. E para a gente chegar à maturidade de fé, a gente tem que passar pelas tribulações. Eu falo que caminhar com Cristo é como se você entrasse num rio e começasse a nadar contra a corrente, e começasse a nadar naquele rio, e começa a vir os entulhos, as madeiras, todo aquele lixo contra você. O mundo começa a tentar te impedir de chegar até o teu alvo, mas se você quer alcançar o teu alvo em Cristo Jesus, em caminhar com Jesus e chegar à terra prometida que Deus tem nos prometido, você vai ter que passar por esse rio, por essa tribulação, e alcançar a vitória em Cristo Jesus. É isso que Deus espera de cada um de nós, postura de vencedor. José entendeu isso. Amém? Aleluias. A quinta lição
que a gente aprende é que você não está sozinho. Quando a gente está na dificuldade, nos problemas, a gente entende que nós não estamos sozinhos. Amém. A palavra de Deus diz a história de 3 homens. Esses 3 homens, eles desobedeceram um decreto de um rei chamado Nabucodonosor. O nome deles era Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei determinou que se eles não obedecessem, eles seriam jogados na fornalha que ardia. Fogo queimava ali os homens que eram jogados naquele lugar. E aqueles homens não quiseram ser desobedientes a Deus. E eles foram lançados naquela fornalha, porque eles eram fiéis ao nosso Deus. E a palavra de Deus diz que, quando o rei olhou para dentro daquela fornalha, aqueles 3 homens, ao invés de eles estarem queimando naquele fogo, diz que eles caminhavam sobre aquele fogo, passeavam diante daquele fogo. E o rei olhou novamente, e ele viu mais uma pessoa, um 4º homem, e era semelhante ao Filho de Deus. Ele olhou um homem ali, e ele contou para o servo dele, tem um homem a mais ali dentro daquela fornalha, e é semelhante ao Filho do homem, é semelhante ao Filho de Deus. Jesus estava com eles ali naquele lugar. Talvez você pense que está caminhando com Jesus e nas dificuldades, nos problemas, você está sozinho. Não, irmãos. Dentro dessa pandemia, dentro de tudo que está acontecendo, Jesus está com a sua igreja. Jesus está caminhando contigo. Jesus está te dizendo, esforça-te, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, irmãos. Ele está contigo. Ele está diante do teu problema. Os teus problemas não são seus. A partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, os teus problemas são de Jesus. Jesus não nos dá fardo maior do que nós podemos carregar. A dificuldade que nós estamos passando, saiba que Jesus, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua estrutura, e Ele sabe o tanto que você pode caminhar, e Ele sabe o tanto que você pode sofrer, mas Ele não vai te dar a carga maior que você pode carregar, e tudo isso é para a glória e honra do Senhor Jesus. Tudo vem dEle, e vai para Ele. Toda a dificuldade que nós passamos, todas as aflições desse mundo, vem do Senhor, tudo é dEle. Por mais que o diabo queira dizer para você, eu estou fazendo isso na tua vida. Tem uma história que a gente sempre conta, principalmente nos encontros, é que houve uma pessoa que estava passando por certas dificuldades financeiras, não tinha o que comer, e de repente uma pessoa que adorava Satanás bateu na casa daquele homem. E aquele homem era um servo de Deus. E esse servo de Satanás bateu lá e disse, eu trouxe umas compras aqui para você. Mas saiba que quem mandou essas compras foi o diabo. E aquele servo de Deus disse, quando Deus manda, até o diabo obedece. É assim, irmãos. Nada que você está passando. Se você realmente é um servo do Senhor e sabe que a tua vida está na mão dEle, e se a sua vida está na mão dEle, saiba que tudo que você está passando, Ele sabe de todas as coisas, e Ele vai fazer você vencer em nome de Jesus. Ele vai fazer você vencer em nome de Jesus. Quero só terminar com um versículo, 2 Coríntios 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1. Segunda carta aos Coríntios, perdão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, do 3 ao 7. Diz assim: Bendito seja Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai das misericórdias,
e o Deus de todas as consolações, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em algumas tribulações, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a nossa consolação, a salvação. Ou se somos consolados, para a nossa consolação e salvação, e qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também das consolações. Amém? Aleluia. A igreja se põe em pé. Glória a Deus. Jesus, Ele sabia que nós passaríamos por grandes aflições nesse mundo. E eu disse que Ele não nos deixa sozinho, mesmo diante das nossas tribulações e das nossas dificuldades. E como eu tenho certeza disso? Porque Ele disse que Ele enviaria o seu Consolador. Um outro Consolador. E esse Consolador, Ele está aqui nesse dia. Ele está aqui nessa noite. E eu queria que você, nesse momento, a gente vai entrar num período de adoração aqui ao Senhor. Porque é no momento de dificuldade, é no momento em que o mundo está agonizando lá fora, a igreja toma uma postura de adorar a Deus. Porque nós sabemos que Ele não nos deixa só. E Ele está fortalecendo a sua igreja. Amém? Queria que o Ministério de Louvor estivesse aqui. Esse momento, feche teus olhos. Enquanto o Ministério de Louvor vai adorando, vamos adorar o Senhor Jesus junto. O mundo está agonizando lá fora. Como está a tua vida? Diante de toda a tribulação e problema que você está passando. Feche teus olhos. Comece a falar com Jesus agora. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada, Senhor Deus querido, e eu sei, Senhor, que o Senhor está aqui no nosso meio, Pai, e tudo, Senhor, vem de Ti e volta para Ti, Senhor, e as aflições do tempo presente, Pai, não pode se comparar com a glória que há de ser revelada, Senhor, em Cristo Jesus, Pai. Nós sabemos aonde nós iremos chegar, Senhor. E eu sei que muitos tentaram, Senhor Deus querido, calar a nossa voz. Muitos tentaram, Senhor Deus querido, impedir a nossa adoração e o nosso louvor, papai. Impediram que nós estejamos aqui nesse dia, Pai, para Te louvar e Te adorar, Pai. Mas a Tua voz, Pai, nos alcançou, Pai, e disse, Senhor, eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Papai, nós Te adoramos nesse dia, Pai. Nós Te adoramos, Pai, porque o Senhor, ó Pai querido, tem nos livrado de todo mal, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toma, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Muitos pensaram em desistir, mas vieram, Senhor, buscar a Tua face, Senhor. Vieram buscar, Senhor, a Ti, Senhor, nesse dia, Pai. Portanto, Senhor, toma, Senhor, este lugar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te adoramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com o Teu Consolador, Pai. Pai, aqueles, ó Pai querido, que se sentem, Pai, Deus, que de alguma forma, Pai, ó Pai, desanimados, Pai, fortalece a Tua fé, Senhor, nesse dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, Pai, fortalece, Senhor Deus, a nossa fé, Pai, diante das tribulações e das dificuldades, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Senhor Deus querido, vem, papai. Toma, Senhor, o Teu povo na Tua presença, Senhor. Pai, este é o momento, Senhor, no qual nós, ó Pai querido, nos dedicamos, Senhor, à adoração ao Teu nome, Pai. Nós deixamos tudo, Senhor Deus querido, que estava, Senhor, impedindo, Senhor, a nossa adoração, Pai. Ó Deus, não há luto, Senhor, não há tristeza, Senhor, não há nada que possa impedir, Senhor, o adorador de Te adorar, de Te exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. Nada pode impedir, Senhor Deus querido, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, Senhor. Vem com o Teu Espírito Santo, Senhor, nos consola, Pai. Em
exaltamos, Pai. Glorificamos o Teu nome que é santo, que é maravilhoso, Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Adore ao Senhor, irmãos. Adore a Jesus. O Filho de Deus, Cordeiro que venceu. Dê glória a Deus, aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Jesus, seu nome é Jesus, incomparável Jesus, o Filho de Deus, Cordeiro que venceu. Glória a Deus. Muitos pensaram em desistir, irmãos. Você não é exceção. Mas saiba que o Senhor, Ele nos consola em todo o tempo. E vai fortalecer a tua fé. Você não vai esmurecer no meio do caminho. Você vai alcançar as vitórias em Cristo Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, amém?